Bíblia, sentados mesmo, no livro de Reis, segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 20. Eu me lembro de uma frase dita por William James, que disse que a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapassará a sua geração. Que a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapassará a sua geração. Quando eu lembro desta frase, eu me lembro dos cultivadores de tâmara. Quem planta tâmara. Indo para São Mateus, existe uma plantação de tâmara, no quilômetro 26, mais ou menos. O topado vai passar sempre lá perto. Porque quem planta tâmara não come o fruto. Porque o primeiro fruto que ela dá é quase 100 anos depois de plantar. Então quem planta, não planta para si, planta para a sua geração, para a geração que virá. Não planta pensando em comer. E é uma fruta saborosa. Capítulo 20, segundo Reis, versículo 1. Naqueles dias Ezequias ficou enfermo de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio até ele e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então ele virou a sua face para a parede e orou ao Senhor, dizendo: eu te suplico ao Senhor, lembra-te agora como eu tenho caminhado diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e tenho feito aquilo que é bom à tua vista. E Ezequias chorou amargamente. E sucedeu que antes de Isaías ter saído para o meio do pátio, que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas, e eis que te curarei. No terceiro dia subirás para a casa do Senhor, e acrescentarei os teus anos aos seus dias 15 anos, e te livrarei a ti e a tua cidade da mão dos assírios, e defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. E Isaías disse: toma uma pasta de figo. E eles a tomaram e colocaram sobre a sua inflamação, e ela se recuperou. E Ezequias disse: qual será o sinal que o Senhor me curará, de que eu subirei à casa do Senhor no terceiro dia? Versículo 10, respondeu Ezequias. Versículo 9, Isaías disse: este é o sinal que tu serás do Senhor, de que o Senhor fará a coisa que te falou. A sombra avança ou retrocede 10 graus? Ezequias disse: pouca coisa que a sombra avance 10 graus, então que ela retorne 10 graus. Isaías, o profeta, clamou ao Senhor e trouxe a sombra 10 graus para trás, pelos quais ele havia descido no mostrador, no relógio de Acaz. Amém? Espírito Santo, nós dependemos da sua palavra para nos alimentar. Nós dependemos da sua revelação para nos orientar. A nossa casa não conseguirá chegar a lugar algum se o Senhor não nos der a direção. Nos faça entender esta palavra, em nome de Jesus. Eu quero intitular esta mensagem como: pais que dormem, filhos que morrem. Se os pais dormirem, os filhos morrerão. Eu me lembro bem de uma frase dita pelo pastor Jander Magalhães, de Ipanema, Minas Gerais. Ele diz igreja, mas eu quero trazer papais. Quando ele diz essa frase, ele fala igreja. Ele falou pastor, melhor dizendo, mas eu quero falar aos pais. Os pais
Quando os pais correm, os filhos andam. Quando os pais andam, os filhos param. Quando os pais param, os filhos sentam. Quando os pais sentam, os filhos deitam. Quando os pais deitam, os filhos dormem. Quando os pais dormem, os filhos morrem. Ou seja, nós sempre estaremos um passo à frente. Quando eu estava meditando nessa mensagem esta semana, eu me lembrava de Donald John Trump, o atual presidente dos Estados Unidos. Por que me lembrava dele? Porque aquele homem, ele concorreu contra Hillary Clinton. Não havia nenhuma chance de ganhar. Ela era praticamente a escolhida da América para vencer as eleições. Mas ele venceu no ano de 2016. 20 de janeiro de 2017, ele assume a cadeira presidencial dos Estados Unidos, sendo o 45º presidente americano e considerado o presidente mais velho que já governou os Estados Unidos. Começou a governar aquela nação com 70 anos de idade. Aquele homem, a sua história de sucesso não começa quando ele se torna presidente, porque no ano de 1971, o pai dele, Fred Trump, passa a empresa que já vem da família, que leva o nome da sua avó Elizabeth, para as mãos de Trump. Mas aquele homem foi bem discipulado para receber aquela empresa, para receber aquela organização nas mãos. Aquele homem não deixou aquela empresa morrer, ele a desenvolveu mais ainda. Ele construiu campos de golfe, construiu escritórios, prédios, cassinos e muitas outras obras que levam o nome de sua família. Chegou a se tornar o 11º homem mais rico dos Estados Unidos. A Miss Estados Unidos foi dele. Ele foi dono da Miss Estados Unidos por 19 anos, entre 1996 a 2015. Dono. Mas o que mais me impressiona na história desse homem não é que ele recebe o direito de ser o diretor da empresa da família, que ele ganha a corrida presidencial de Hillary Clinton e se torna presidente hoje, na atualidade, em exercício dos Estados Unidos. O que mais me impressiona é que aquele homem era apresentador de um programa chamado O Aprendiz. E naquele programa, quem orou, quem acompanha, quem vê, eu acho interessante que naquele programa pessoas vão para lá para poder ter o direito de receber um cargo em uma das suas empresas, para trabalhar em alguma das suas empresas. Você sabe algo interessante? Ele submeteu seus filhos a esse programa. Nesse programa, a pessoa ela é sujeita, submetida a trabalhos árduos, a acordar cedo, a um trabalho que aos nossos olhos são os menos úteis, mas são importantes. Da entrega do jornal, a cadeira do executivo, eles precisavam trabalhar. Da recepção, a assinatura de um projeto, eles precisaram trabalhar. Subiram na empresa degrau após degrau, porque Trump sabe melhor do que muitos de nós a importância de discipular os filhos para assumir uma posição. Não vou citar nomes porque é da nossa cidade, mas nós conhecemos na nossa cidade famílias que já desapareceram do seu sistema social. Pessoas que tinham uma frota de carros, empresas que vendiam carros, e hoje os filhos, após o pai morrer, jogou tudo na lama, pegou tudo que os pais conquistaram e jogaram fora, porque não foram discipulados. Foram filhos mimados, filhos que tiveram tudo o que queriam, tudo. Os pais, de uma forma inconsciente, querendo aplacar uma certa pirraça, porque o que trata a pirraça é um bom aconselhamento e uma vida de exemplo. Isso trata a pirraça. Você dá uns tapas na bunda, porque Deus, já falei semana passada, Deus fez a bunda para ser redondinha assim, mas é para apanhar mesmo. Esse negócio de rir, mata sobre si lá que não pode bater, é do Satanás. Só não espanca, porque senão você vai ser preso. Mas a psicologia fala que 2 varadas é correção. A terceira você já está escondendo a sua raiva na criança.
Então dá duas vendadas, aproveita o momento. Mas nós sabemos que em Nova Venécia existiram famílias que já foram peso aqui, e hoje já não existem mais. Eu morei em Coporanga há 5 anos, e eu ouvia boatos de pessoas também que tinham um poder dentro do município e que se foi esvaindo. E depois que a família, que o titular da família morreu, que caiu na mão dos filhos, se perdeu de uma hora para outra, como a água que desce da cachoeira e vai em direção ao rio, ao mar, não se volta mais. Perderam tudo. Trump não fez isso. Ele discipulou os filhos, ele disciplinou os filhos, ele mostrou para os filhos que se eles quisessem sentar na cadeira que ele estava sentado, eles deveriam ser aprovados no programa de televisão dele. Eles não eram melhor do que os outros filhos. E vocês precisam aprender o quão é difícil chegar onde nós chegamos, estar onde nós estamos, fazer o que nós fazemos. Isso é discipular. Isso é a gente investir nos filhos. Porque quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, você vê que a Bíblia é um livro de sucessão. A Bíblia é um livro de tradições após tradições, sucessão após sucessão. Em Mateus capítulo 1 você vê a genealogia de Jesus, um rei após o outro, um discipulador após o outro, um formando o outro. Você vê em Lucas capítulo 3, você vê em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, Jesus orientando a você edificar a sua casa sobre a rocha. E olha que a rocha é a areia, melhor dizendo, é o segundo melhor solo para fazer uma casa, que é o adensamento. Se você tiver um barro para construir uma casa e uma areia, a areia é um solo melhor que a casa, porque é adensamento, não é apiloamento. Mas Jesus estava comparando uma casa edificada na rocha, ela permaneceria em pé. O discipulador que discipularia os filhos na palavra, o discipulador que discipularia a família na palavra, seria aquela família edificada sobre a rocha, que vem os ventos, correm os rios, assopra contra aquela casa, mas ela não cai, porque ela está edificada sobre a rocha. Ela vai enfrentar a tempestade, ela vai enfrentar as águas, ela vai enfrentar as tribulações, mas ela vai permanecer firme, porque ela está edificada sobre a rocha. E quem investe tempo para construir uma casa sobre a rocha, tem tempo para descansar em paz depois. A Bíblia é um livro de sucessão, e existiram muitos profetas, muitos sacerdotes, que perderam a sucessão, porque dormiram. Eles dormiram. Samuel, no livro que leva o seu nome, no capítulo 12, quando o povo pede um sucessor, um rei como as outras nações, ele traz um relatório dele e disse: alguma vez eu pedi dinheiro a vocês? Alguma vez eu roubei da oferta? Eu desfraudei alguém? Alguma vez eu fui injusto com alguém? O povo disse: nunca, Samuel. Mas no capítulo 8 o povo disse para Samuel: nós queremos um sucessor, um rei como as outras nações, porque os teus filhos não andam nos teus caminhos. Um homem como o profeta Samuel, um sacerdote como o profeta Samuel, não teve um sucessor de sacerdote, porque os seus filhos não andaram no mesmo caminho do pai. Ele foi um excelente sacerdote, mas foi um péssimo pai. Ele foi um excelente líder, um excelente legislador, um excelente juiz, mas ele foi um péssimo discipulador. Eli, aquele a quem Samuel foi o sucessor, o posterior, Eli passou pelo mesmo fracasso, porque os seus filhos, Hofni e Finéias, além de se prostituírem na frente do altar da santidade, eles comiam do sacrifício que só pertencia a Deus. E Deus os matara por causa da blasfêmia e por causa da maldade no coração daqueles jovens, os chamando de filhos de Belial, filhos do diabo. Davi, o rei maravilhoso, o homem que conquistou muitas coisas, o homem que venceu muitas guerras, mas a pior guerra de Davi foi dentro da sua casa, quando Absalão, seu filho, o perseguiu querendo matar, e ele vai para uma caverna, se ajunta a 300 homens bandidos da cidade, foragidos da cidade, porque o próprio filho o quis matar. O próprio filho não queria ele como rei. O próprio filho pegou suas concubinas e
denegriu a imagem do seu pai diante do povo, fazendo coisas que só deveriam ser feitas pelo rei. Que coisa vergonhosa! Não soube discipular, Davi não soube discipular seus filhos. Salomão, um excelente rei, muita sabedoria, o homem mais sábio da Bíblia depois de Jesus foi Salomão. O homem com a sabedoria que as pessoas das nações vinham até ele e pagavam caro para ter 10 minutos de conversa com ele para saber de suas sabedorias. Mas no dia que Salomão morreu, os seus filhos dividiram o seu reino em 2 tronos: reino do norte, reino do sul. Reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. O que adiantou Salomão ter tanta sabedoria como ele teve? Ele não tem sabedoria para cuidar dos filhos, para manter um reino limpo. Um homem com tanta sabedoria, quando morreu, os filhos. E nós chegamos então na história de Ezequias. Ezequias foi o 13º rei de Israel. E nessa história, eu fico pensando o seguinte: 3 coisas, 3 inícios de texto. Estou olhando a hora, o tempo sempre me vacila comigo. 3 inícios de texto que me preocupam, que me alegra e que me preocupa. Porque Ezequias, ele foi um rapaz que recebeu o trono do seu pai. Para você entender, o pai de Ezequias, Acás, foi um rei perverso, um rei ruim, uma pessoa de uma má índole, uma pessoa que não temeu a Deus, que fez tudo que era errado. Ele reinou na época que Sargão II reinava na Síria. A Síria era o poder econômico, era o poder militar na época, e eles estavam assolando as nações, tomando as nações, levando as nações cativas. E o pai de Ezequias, para não perder a sua nação, negociou o palácio e negociou o templo do Senhor. Vendeu a propriedade do reino para aquele homem. Coisa vergonhosa, coisa difícil de se ver. Agora nós chegamos no período de Ezequias. 3 coisas, 3 inícios de frase que me alegram e me entristecem. No 3º ano, naqueles dias e naqueles tempos. No 3º ano, naqueles dias e naquele tempo. No 3º ano, volta comigo a sua Bíblia para o capítulo 18, por favor. No 3º ano de Oséias, que reinava em Israel, Ezequias assume o reinado de Judá e começa a reinar. No 3º ano, que as 2 linhagens de Salomão, no 3º ano que a linhagem de Israel havia um rei, Ezequias assume o reinado no outro lado e começa a reinar. Aí eu acho uma coisa linda, a atitude de Ezequias. Primeira atitude de Ezequias: no 3º ano, ele amou o Senhor. Olha o que diz o texto: ele amou ao Senhor de tal forma que ele se dedicou ao Senhor, ele buscou ao Senhor, ele confiou no Senhor. Versículo 6: ele confiou no Senhor de tal maneira que antes dele e nem depois dele nenhum rei em Judá foi como ele. O amor de Ezequias pelo Senhor o fez andar em retidão. No 3º ano do rei Oséias lá em Israel, Ezequias ama o Senhor aqui em Judá. Não importa, presta atenção nesse princípio, não importa qual seja a condição das outras famílias, não importa qual seja a condição das outras empresas, não importa qual seja a condição do outro lado, o que está acontecendo no outro lado, o que mais importa é que nós estejamos amando ao Senhor, que você e eu, que nós estejamos amando ao Senhor, que você ame ao Senhor, que você se dedique ao Senhor, que você queira ao Senhor, porque é esse amor que vai desencadear todas as outras coisas da sua vida. Quem ama a Deus não está interessado naquilo que tem em suas mãos, mas está interessado com aquilo que tem no seu coração, está interessado pelas intenções que Deus tem para ele. Quem ama a Deus como Deus nos amou,
alcançar coisas inimagináveis, porque Deus faz coisas grandes para aqueles que o amam. Glória a Deus. No terceiro ano ele amou. No terceiro ano ele restaurou o culto a Deus. Versículo 4. Ele removeu os lugares altos, quebrou as imagens, cortou os postes. No terceiro ano, do lado de lá estava enfiado em idolatria, mas no terceiro ano ele restaura o culto a Deus. Ele tira todas as imagens de escultura, todos os altares nos bosques que o seu pai e a casa havia levantado, e ele restabelece o culto somente a Deus. Olha aqui para mim, presta atenção aqui, porque esses dois primeiros princípios são fundamentais para você entender os outros. Quando você ama, você começa a tirar da sua vida tudo aquilo que Deus não se agrada. Não porque Deus te obriga a tirar, mas porque você o ama e você entende que aquilo desagrada aos olhos dele. No terceiro ano, ele quebra a tradição. Versículo 4: quebrou em pedaço a serpente de bronze que Moisés havia feito. Talvez você não entenda isso aqui ainda, mas você vai entender agora. Quando o povo de Israel estava no deserto e a serpente vinha e picava o calcanhar deles, eles estavam morrendo por causa do veneno da serpente. Deus disse: Moisés, levante uma serpente, coloca uma serpente de bronze, levanta ela. Aquela pessoa que for picada por uma cobra, quando olhar para a serpente, vai se curar. Aquela serpente era uma tipologia de Jesus, que seria levantado na cruz, crucificado por nós, para nos dar salvação, para nos dar cura. Mas o povo é deficiente, o povo é cego, o povo queria alguma coisa para adorar. De repente, o povo pega aquela serpente que Moisés fez com um propósito no deserto, levanta para adorar como Deus, e aquilo era idolatrado. Aquilo se tornou um selo, porque foi Moisés quem fez. O homem que Deus deu os 10 mandamentos foi quem fez aquela serpente, foi quem levantou aquela serpente, foi quem colocou aquela serpente. Aquilo tinha um valor de tradição gigantesco para aquele povo. Sabe o que Ezequias faz? Ele quebra a tradição, porque a única tradição que Deus te permite carregar é a sua presença. Eu vou falar isso de novo para você dar um amém mais forte. A única tradição que Deus te permite carregar é a presença dele. Deus não quer que nós carreguemos tradição de igreja, de família ou de religião, porque todas as tradições têm que ser quebradas, assim como Ezequias quebrou a estátua de bronze da serpente no deserto. As tradições têm que ser quebradas para que a presença de Deus se manifeste. Quem quebra a tradição recebe a presença de Deus. Eu me lembro bem das nossas tradições. Vou contar só uma aqui, porque o tempo não me permite. Eu tenho muita coisa para falar. Mas eu lembro antigamente, minha mãe, me perdoe, porque quando você pastoreia a família, é desse jeito, não tem como, você tem que contar a experiência. E minha mãe nunca foi adepta a isso, mas eu vou falar. De vez em quando dava umas dor aqui assim, ela falava: era espinhela caída, leva para fulano de tal benzer. E nós chegava lá, a mulher pegava um ramo e começava. Quando era cobreiro, eu lembro do cobreiro. O que eu corto? Cobreiro no bravo. Corta a cabeça, corta o rabo, corta não sei de que. O que eu corto? Cobreiro no bravo. Mas quando nós conhecemos a Jesus, o tempo de ignorância Deus não tem consideração. E nós descobrimos que essa tradição não tem como acompanhar aqueles que servem a Deus. Se quebra a tradição, se recebe presença. Eu vou falar para você e para sua casa. Quando você quebra a tradição, você recebe presença. Ah, meu marido, meu pai, eu nunca vi meu pai dar um beijo na minha mãe. Quebra essa tradição, enche a sua esposa de beijo. Eu nunca vi meu pai acariciar nós, as crianças. Nunca foi de ficar dando carinho, vem cá, tenta comigo. Quebra essa tradição, abraça seus filhos,
ame seus filhos, beije seus filhos. Eu nunca vi a minha mãe fazer nada pelo meu pai, só vi a minha mãe brigar com meu pai. Quebra essa tradição, elogie esse homem, esse é o homem que Deus te deu para você viver o resto da sua vida. Ama-o, honra-o acima de tudo, porque quando você quebra a tradição, você recebe presença. No terceiro ano, teve irmã que quase me deu R$10 de oferta por eu ter falado isso. No terceiro ano, além de amar o Senhor, além de estabelecer o culto, restabelecer o culto, além de quebrar a tradição, no terceiro ano, ele não faz aliança com o inimigo. Olha que lindo. Versículo de número 7. O Senhor esteve com ele, e ele prosperava para onde quer que saísse. E ele se rebelou contra o rei da Síria, e a ele não serviu. Sabe o que Ezequias fez? O contrário do seu pai. O pai acabou com o culto, ele restabeleceu o culto. O pai não amou a Deus, ele amou. O pai levantou a serpente, ele foi lá e derrubou e quebrou. O pai fez aliança com Sargão II. Ezequias não fez aliança com Senaqueribe. Ele se rebelou contra Senaqueribe e não aceitou pagar impostos a Senaqueribe. Isso lhe causou um dano, porque quando você não faz aliança com o inimigo não quer perder você. O inimigo odeia perder as coisas. E por ele não fazer aliança com o inimigo, por ele não aceitar os manjares do inimigo, por ele não aceitar ser uma marionete do inimigo, o inimigo se levanta contra ele. Mas deixa eu dizer o resultado no final de Senaqueribe. Deus mandou um anjo e matou 185.000 soldados. Pegou Senaqueribe pelo nariz e fez ele voltar para a Síria, para mostrar que Deus era o Deus de Ezequias, que Deus estava na vida de Ezequias. Quem não faz aliança com o inimigo está aliançado com Deus, e você e Deus é maioria. Deixa eu dizer o que João falou na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 4: maior é o que está convosco do que aquele que está no mundo. Quem tem aliança com Deus alcança coisas grandes. Vou dar continuidade aqui, porque o tempo é curto. Quinto e último para finalizar essa parte. Naquele tempo, no terceiro ano, versículo 2, versículo de número 4, 5. Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que depois dele não houve, e nem depois dele existiu outro rei como ele em Judá. No terceiro ano foi o ano de sucesso de Ezequias. Foi o ano que ele estava acordado. Foi o ano que ele começou a reinar. Igual aquela Coca-Cola que você abre e ela está com todo o gás, Luiz. E depois de colocar ela na geladeira algumas vezes e abre, ela já vai perdendo o gás. Ele começou bem. E deixa eu dizer algo para nós irmos para o segundo tópico. Na presença de Deus, o que importa não é como você começa, é como você continua e termina. No capítulo 20, naqueles dias, as coisas começam a ficar ruins para Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou enfermo. Ele adoeceu. A dificuldade chegou à sua porta. Naqueles dias, versículo 2, ele orou ao Senhor. Ele faz a sua segunda oração. A primeira oração é para que Deus desse vitória ao povo dele. A segunda oração é para que Deus o curasse. Naqueles dias ele adoece. Naqueles dias ele ora. Naqueles dias ele alcança de Deus uma graça chamada
arrependimento de Deus. Ele consegue levar Deus ao arrependimento. Versículo 6 fala: Deus voltou. Versículo 5, Deus volta para Isaías e diz: vai e diz a Ezequias que eu estou acrescentando aos seus dias 15 anos. Versículo 6. Deus já havia dado um decreto de morte: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. Ezequias ora e ele alcança algo extraordinário. Ele consegue fazer Deus se arrepender do que havia falado. Deus disse: conserta a tua casa, coloca em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver. Ele ora, e no versículo 6, Deus manda Isaías, 5 e 6, Deus manda Isaías falar para ele que estava acrescentando mais 15 anos de vida. Aquele homem conseguiu fazer Deus voltar atrás. Aquele homem conseguiu fazer Deus mudar a ideia. Porque arrependimento, como é ensinado aqui, não tem a ver com pecado, tem a ver com metanoia. Deus mudou o pensamento que tinha, porque Ezequias orou. E você sabe como que ele orou? Dando o seu testemunho. Ele disse para Deus: lembra-te que eu tenho andado em tua presença, que o meu coração tem sido reto, que eu tenho sido fiel ao Senhor em tudo. E por que agora isso comigo? Ele orou o testemunho dele. Ele não orou o poder de Deus. Ele não orou crendo em muitas. Ele falou: Deus, lembra-te que eu tenho sido obediente ao Senhor, que eu tenho andado em teus caminhos, que o meu coração está reto. Lembra do meu testemunho, ó Deus. Ele alcançou o arrependimento de Deus. Se eu pudesse parar a história de Ezequias aqui, eu diria para ele que foi a oração mais tola que ele fez. Porque daqui para frente a vida de Ezequias só caiu. Deus deu mais 15 anos de vida, mas ele perdeu tudo que ele construiu. Não em vida, em morte. Porque o seu filho Manassés ainda não tinha nascido. O filho de Ezequias foi nascer 3 anos depois dessa oração. Ele começou a reinar em Israel com 12 anos. Ou seja, se Deus prometeu 15 anos para Ezequias e Manassés começou a reinar com 12 anos, 3 anos depois que Manassés foi nascer, depois dessa oração, e aí entra um parafuso na minha cabeça. Eu fui orando, falando: Deus, me dá uma revelação, um entendimento disso aqui, porque um parafuso. Deus disse: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Qual casa se ele não tinha filhos? Quem seria o seu sucessor? Que ele não teria um filho ainda, ele não tinha ninguém. Ele poderia ter orado ao Senhor: eu não posso morrer agora, porque eu não preparei um rei para ficar no meu lugar. Como vai ficar o teu povo? Mas ele olhou para si, para as suas necessidades. Ele não olhou para as coisas de Deus, para a necessidade de Deus, para a necessidade do povo de Deus. Aí começa o sono de uma família. Aí é quando uma família começa a dormir, quando os interesses dela é muito maior que os interesses de Deus e do povo. Quando ela está tão em si mesmada, tão cheia de si mesma, que o que ela quer é só para ela, como uma esponja que retém a água. Ela não está preocupada com o futuro da igreja, ela não está preocupada com o futuro das nações, ela não está preocupada com o futuro do povo, ela não está preocupada com nada, nem com o futuro que Deus tem. O que ela quer? Ela. Essa foi a pior oração de Ezequias, foi a oração mais idiota de Ezequias. Mas quando a pessoa está tão cega no poder, e poder não tem a ver com dinheiro, poder tem a ver com influência. A pessoa está tão cega com isso, que ela para de esquecer de Deus. Ela acha que ela é poderosa, que ela tem influência, e Deus está dizendo: não era isso, Ezequias, que você precisava. Ao ponto de Deus falar: olha, a terceira coisa, a quarta coisa, Deus disse: eu acrescentarei 15 anos e terá paz. Eu vou livrar essa cidade das mãos dos assírios. Você sabe por causa do nome de quem? Olha aqui para mim, fica andando não. Você sabe por causa do nome de quem? Por
causa do nome dele. Deus disse: eu vou livrar essa cidade das mãos dos assírios, por causa do meu nome e do meu servo Davi. Ezequias esqueceu dos propósitos de Deus, e Deus esqueceu dele. Você quer ver Deus esquecer de alguém? Turma. Pastor, mas você está falando heresia. Deus não se esquece de mim. Sim, Ele está te protegendo, te guardando, Ele está te livrando. Mas estou falando de projeto. Não pensa que a fila vai parar porque você virou as costas para Deus. Não pensa que as coisas não vão acontecer porque você não está tendo um compromisso com Deus como deveria ter, porque o seu gás está acabando. Começou bem, restaurando o culto, amando a Deus, quebrando a aliança com o inimigo, falando para Deus tantas coisas, quebrando tradição, mas de repente naqueles dias a doença mudou o coração de Ezequias. A dificuldade que chegou na sua casa mudou sua visão. A tribulação que lhe sobreveio fez com que ele visse Deus diferente e visse a si mesmo diferente. Eles falam que quando a pessoa está perto de morrer, ela se apega àquilo que ela mais ama. Aí eu me lembro de um homem com 98 anos, quando colocaram no Coliseu, dizendo para ele: Policarpo, negue a Jesus ou nós te lançaremos aos leões. Ele disse: como eu negarei alguém que há 96 anos só tem me feito bem? Se vocês vão me lançar aos leões, eu me jogarei sobre eles, mas eu não nego ao meu Jesus. Ei, durma não. Você não é mais importante do que aquilo que Deus tem na sua vida. Isso foi como uma espada no seu coração, ou seja, Deus não tem nenhum compromisso com você. Deus tem compromisso com a palavra dele. Se a palavra dele estiver em você, aí Deus terá compromisso com você. Certifique-se que você está na palavra ainda. Se você não estiver na palavra, acorde, aceite levar um choque, mas desperte, porque se você morrer, se você dormir, melhor dizendo, a geração que você está cuidando irá morrer. Naquele ano, naqueles dias, Ezequias fica soberbo. Olha o que diz o versículo 12: Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e presentes para Ezequias, porque havia ouvido seu estado de enfermidade. Ezequias então mostrou para ele a casa, as coisas preciosas, prata, ouro, o templo, todas as suas armas e todos os seus tesouros. Ele orgulhou-se. Ele começou a aparentar o sono. Ele disse para si mesmo: olha até agora o que eu conquistei. Eu já tenho casa, eu tenho ouro, tenho prata, eu tenho um templo, eu tenho armas, eu tenho armaduras, tenho soldados. Ele mostrou isso para o inimigo. Eu não vi nenhum momento Ezequiel dizendo: eu tenho Deus, eu temo a Deus, o Deus dos nossos pais está comigo. Mas ele não estava nem aí para nada. Ele já estava começando a cochilar, ele estava na madorna, pegando no sono e acordando. E o futuro, olha o que ele disse no futuro, versículo 18. Isaías vai até ele e fala assim: os teus filhos que saírem de ti, aos quais tu irás gerar, eles levarão, eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías:
boa é a palavra do Senhor que falaste. E ele disse: se a paz e a verdade estiver nos meus dias, não é boa? Olha para mim que eu vou explicar isso aqui. Isaías chegou a ele e falou assim: por que você mostrou os seus tesouros para o inimigo? Por que você mostrou seu palácio, sua casa, suas armas, suas armaduras, tudo que você tem para o inimigo? Esse inimigo vai voltar, vai saquear a sua casa, tudo, vai pegar teus filhos e vai levá-los e vai fazer deles empregados do rei como eunuco. Ele disse: não estou nem aí. Deus prometeu que nos meus dias meu reinado vai estar bom. Versículo 19: se a paz e a verdade estiver no meu dia, não é boa essa palavra? Ele disse: e daí? Amanhã eu não estou aqui mesmo. Quando eles virem para tirar tudo, eu não vou estar mais aqui. Que os meus filhos se virem, dê seus pulos. Que importa comigo? Agora ele já dormiu. Porque aqui começam naqueles dias. Naqueles dias ele ficou soberbo. Naqueles dias ele esqueceu do Senhor. Naqueles dias o pior lhe sobreveio. Você sabe o que é? Capítulo 20, versículo 2, versículo 1 fala: assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Você sabe qual foi o pior sobre Ezequias? Ele não cumpriu a palavra de Deus. E nada fere mais a Deus do que pessoas que não cumprem sua palavra. Jesus olha para os discípulos e fala: vocês me amam? Porque aqueles que me amam guardarão as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e nós viremos para Ele e faremos nele morada. A pior coisa que Ezequias fez foi não cumprir a palavra de Deus. Isso me preocupa, porque lá no capítulo 18 diz que ele andou bem na lei de Moisés. No capítulo 18 diz que ele andou nos caminhos de Davi teu pai. Ele foi muito bom para cumprir aquilo que Moisés escreveu. Ele foi muito bom para andar nos caminhos que Davi andou. Mas quando se tratava dele, Deus, dele cumprir aquilo que Deus havia falado para ele diretamente, ele se esqueceu. E a ordem de Deus para Ezequias não foi: vá para a batalha, leve os soldados, vá para a guerra, leve buzina, leve um exército, leve a arca, leve isso, leve aquilo outro. A ordem de Deus para Ezequias não foi nada disso, foi: põe em ordem a tua casa. E essa palavra, põe em ordem, sabe o que significa? Não é de organizar, não, é de ordenar, é de delegar. A expressão do hebraico aqui é delegue, ordene. Mas eu não tenho filho. Mas você vai ter. Quando Manassés nascer, ordene Manassés, coloque ordem nele, ensina-o a amar o Senhor, ensina-o a carregar a tradição da presença de Deus, ensina-o a fazer o que é reto aos olhos de Deus, ensina-o a viver para Deus intensamente, a não ser soberbo, a não ser nada disso. Ordene Manassés, porque ele vai ser seu sucessor. Mas Ezequias não estava nem aí para isso. Ele esqueceu da palavra de Deus. E é difícil ouvir uma palavra dessa, porque as famílias
estão indo nesse caminho de mal a pior. Na célula terça-feira eu estava falando sobre gerações. Ali, nosso líder, o Dinei, estava compartilhando conosco. E eu falei sobre gerações. Que esse problema de geração é antigo. Abraão foi uma bênção. Isaac foi mais ou menos. Jacó, a geração de José, só deu trabalho. Depois de José nem se lembra mais. Se perguntar quem são os filhos de José, talvez você nem lembra. É isso. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Salomão, os filhos de Salomão. Depois de Salomão, você nem lembra mais. A igreja primitiva, os apóstolos, sucessor dos apóstolos, pós-sucessão dos apóstolos, século 3, depois da era de Cristo, da era da igreja, a outra geração já se misturou no meio dos ídolos e virou uma bagunça. Nossos avós foram bem crentes, nossos pais foram muito crentes. Meu, que vem de uma família de tradição, pode dizer para ele: seus avós muito crentes, seus pais crentes, você está correndo risco. Os nossos filhos. E sabe o que eu tenho medo? Que talvez nós sejamos a última geração de pastores comprometidos com a Bíblia. Talvez nós sejamos a última geração de pastores comprometidos com a palavra. Porque nós estamos vivendo uma geração do oba-oba, uma geração do Evangelho. Eu estava hoje, antes de vir para o culto, eu estava ouvindo uma palavra de Augusto Nicodemos, um pastor presbiteriano, refutando as tradições e as pregações da ideia, ou melhor, isso da Igreja Universal de UFP, lá alguma coisa assim, Universal do Reino de Deus, lá, refutando, porque o Evangelho que essas igrejas estão pregando é: vem que Jesus vai te dar carro, casa, saúde, dinheiro e tudo mais. Dê para Deus que Deus vai te dar. Mas é a mensagem que está enchendo a igreja, é a mensagem que está no Ibope. Vamos fazer campanha atrás de campanha. Eu nunca vi tanta gente reunida atrás de um propósito como Ezequias, de si mesmo. Estão dormindo. Nunca vi uma igreja que se reúne tanto para só pedir bênção. Você quer ver algumas igrejas? Não estou falando mal de igreja, não estou falando realidade. Vamos pedir. Se você botar meia hora de oração para pedir, meia hora. Agora vamos orar meia hora só exaltando a Deus, só adorando. Nós estamos chegando a esse nível. E aqui, eu volto a dizer, o que importa não é como você começa, é como você termina. Eu estou preocupado com o amanhã da igreja. Eu estou preocupado com o amanhã das famílias. Porque eu posso contar nos dedos hoje famílias que realmente desejam ficar juntas. Estou contando nos dedos hoje pessoas que estão envelhecendo o cabelo juntos. Estou preocupado com o futuro das famílias, com o da igreja. Não adianta você fazer tudo certo e na hora os mais experientes vão lembrar. Não vou falar mais velho, porque ninguém é mais velho aqui, todo mundo é novo. Mas os mais experientes vão lembrar do que eu vou dizer agora, principalmente quem gosta. Copa do Mundo 1994 nos Estados Unidos. Eu estou com um negócio nos Estados Unidos da América hoje. Tem que ser profeta. Copa do Mundo nos Estados Unidos da América. Final da Copa do Mundo. Brasil e Itália. De um lado, Baixinho Romário. Do outro lado, Roberto Baggio. Aquele homem fez 9 gols da Copa do Mundo.
Ele levou a Itália para o final da Copa, marcou em todos os jogos da Itália. No final de Copa, tetracampeonato, difícil, disputa nos pênaltis. Eu lembro até hoje do grito do Galvão Bueno. Eu era novinho ainda, era pequenininho. Eu lembro do grito do Galvão Bueno. Quem é mais experiente sabe disso, né? Baixo, ajeita a bola e ele bate o pênalti. A bola sobe, a bola vai muito alto e ele perde o pênalti. E o Brasil é tetracampeão. É tetra! Eu lembro do Galvão Bueno gritando isso. Festa no Brasil. Zagallo, Parreira, técnico na época. Olha que coisa linda. Brasil em festa. Quando o Baggio volta para a Itália e ele vai dar uma declaração no jornal Corriere dello Sport, alguma coisa assim. Corriere dello Sport. Ele disse assim: o único erro é que eu chutei muito alto. Eu chutei fora o sonho da minha vida e de milhões de italianos. Não adianta marcar 9 gols em 9 jogos, se na hora da bola decisiva você chutar para fora. Você pode ficar de pé comigo? Capítulo 21 de Reis. Pode ser atrás como fundo. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Versículo 2: e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, segundo a abominação dos pagãos, os quais o Senhor expulsou diante dos seus filhos em Israel, porque ele voltou a edificar os lugares altos, os quais Ezequias, seu pai, havia destruído, e ergueu altares para Baal, e fez um bosque como fez Acabe, rei de Israel, e adorou todo o exército do céu e o serviu. Manassés parece que foi, eu poderia dizer aqui que Manassés foi um filho revoltado com o pai e a mãe. Ele foi, porque tudo que o seu pai fez, ele fez o contrário. Parece que ele cresceu com uma revolta contra o pai tão grande que ele disse: se meu pai adorou a Deus, eu vou adorar o diabo. Se meu pai tirou os ídolos, eu vou enfiar ídolo. Se o meu pai não bebeu, eu vou enfiar o pé na jaca e vou tolar tudo. Parece que ele cresceu com uma revolta tão grande e quando ele assumiu o reinado, ele fez tudo o contrário. Se o meu pai foi bom, eu vou ser ruim. Fica aqui. Você sabe qual foi a pior desgraça na vida de Manassés? A pior desgraça da vida de Manassés foi quando ele morreu. Porque além do Senhor ter abandonado ele, diz que ele e seu filho foram sepultados no jardim de Uzá. Era tradição, eu já estou concluindo, era a tradição dos reis ser enterrado com seus pais. Ele foi sepultado em outro cemitério. Saindo da memória do pai. Esse foi filho desse, esse foi filho desse. Mas cadê o filho desse? Ah, ele foi tão ruim que colocaram ele lá no outro dos reis ruins. Não prestou para nada. Foi o cara que mais governou Israel. O pai dele governou 29 anos, ele governou 55. Foi quem mais governou, foi quem mais reinou em vida, mas foi o pior. Nós vamos cantar uma canção, que essa canção é uma oração, e todos nós a conhecemos.
E nessa canção, nós pedimos ao Pai que nos ajude. Nós pedimos ao Pai que venha sobre nós, que Ele faça a vontade dEle aqui na terra, como a vontade dEle é feita no céu.